pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um encontro de legislação penal especial. O tema de hoje despenca em prova de concurso. Nós vamos falar do Estatuto do Desarmamento e as alterações introduzidas pela lei anticrime, com muitas dicas, com exercícios, com toda aquela pegada da aula que vai fazer com que você passe no concurso que você tanto deseja. Então vem comigo, vamos lá. Pessoal, vou fazer primeiro um esboço aqui para vocês, como de costume, para facilitar até a anotação aí no seu caderno dos elementos principais que podem ser cobrados em relação a essa lei. Então vamos lá. Estatuto do Desarmamento. A própria palavra, né, já diz que se é desarmamento, toda a ideia do estatuto, toda a ideia da lei é para desarmar a população. Ou seja, fazer com que realmente haja o menos possível trânsito de armas no território nacional. Muita gente confunde desarmamento achando que o cidadão não pode ter arma. E isso não é verdade, nós vamos ver isso aqui na lei. O cidadão, desde que preencha os requisitos que eu vou colocar aqui na lousa para vocês, pode ter arma em casa. O que não pode é transitar com arma. Pode a posse. O que não pode é o porte de arma, tá? Só para algumas categorias, como nós vamos ver aqui no decorrer da nossa aula. Então vamos lá, gente. Quais são, né? Vamos aos critérios aí. Quais são os critérios para que o cidadão tenha a posse, cuidado com isso, e grifa onde eu estou grifando aqui também, para que ele tenha a posse de arma de fogo, cuidado com isso, de uso, gente, permitido. Cuidado. Grifa onde eu estou grifando também, que isso vai fazer diferença na tua prova. Então, olha só. Quais são os critérios para a posse de arma de fogo de uso permitido? Nós temos a idade, vem comigo aqui, nós temos a idade, 25 anos. O cidadão e a cidadã têm que comprovar a idoneidade moral, que é um outro critério. Idoneidade moral, por meio do quê? Como é que comprova isso? Por meio de certidão negativa, né? Quais certidões? Certidão estadual, certidão federal, certidão militar e certidão eleitoral. Muita gente esquece da eleitoral, tá? Então fique atento a isso. Idoneidade moral através das certidões negativas, né, dessas esferas aqui, estadual, federal, militar e eleitoral. Além disso, cidadão ou cidadã tem que comprovar ocupação lícita, comprovar endereço fixo, né, e ocupação lícita e o endereço também fixo. E mais, que mais que ele tem que comprovar? Tem que comprovar também que possui capacidade psicológica e aptidão técnica para o manuseio da arma, para que não ocorra nenhum tipo de acidente ou para que realmente essa arma não seja autorizado, né, o certificado de posse para uma pessoa que não possui capacidade, que pode colocar em risco a sua integridade física ou a integridade física de outras pessoas, tá? Então, é um outro requisito também aqui, a capacidade psicológica, gente, e a aptidão técnica, né? Técnica para o manuseio da arma. Pronto, olha só. Então, o cidadão possui esses critérios aqui, ele pode juntar toda essa documentação e protocolar na Polícia Federal. Porém, ele protocola na Polícia Federal. Mas quem vai autorizar a posse de arma de fogo de uso permitido é o SINAR, que é a Secretaria Nacional de Armas. Isso é super importante, porque cai em prova, a banca cobra isso. Compete ao SINAR autorizar a posse do uso de arma de uso permitido. Certo ou errado? Certo.
Sinar não autorizou, aí a Polícia Federal vai expedir esse certificado, tá bom? Então vamos lá, vamos anotar isso também, né? Vamos anotar aqui. Aproveitar o nosso quadro, depois eu faço um checklist no material que eu trouxe para vocês, mas vamos anotar porque é uma dica preciosa aí, para que a gente não erre na hora da prova, para não errar na hora da prova. Então vamos juntos, tá? Vamos lá. Quem autoriza, vou até dividir o quadro aqui para a gente aproveitar ele aqui melhor. Então vamos lá. Quem autoriza, né? Ou de quem a competência para autorizar a posse? Grifa de novo. A posse de arma de uso permitido. Então, quem é que autoriza? A resposta é o Sinar. Depois do Sinar, né? Quem é que vai expedir essa autorização, esse certificado? Polícia Federal. Muito bem. Qual que é a validade desse certificado? Validade do certificado. 10 anos hoje, pessoal, tem um decreto de 2019. 10 anos, muito bem. O sujeito possui essa autorização, né, concedida pelo Sinar. A Polícia Federal expediu esse certificado. O que ele pode fazer em relação a essa autorização, né? Ele pode manter a arma no interior da sua residência, ou local de trabalho. Só que local de trabalho, gente, olha só se ele for o dono, proprietário, ou for o gerente. Se for um funcionário, não pode. E na área rural, em toda a extensão da propriedade. Em toda a extensão da propriedade. Muito bem. Então o sujeito foi lá, quis comprar arma, qualquer cidadão, qualquer cidadã, desde que preencha os requisitos, dá entrada nesse pedido lá na Polícia Federal. Consegue a autorização do Sinar, Polícia Federal expediu, o sujeito tem autorização, ele tem um certificado, o que ele vai fazer com essa arma? Ele pode fazer essas 3 coisas aqui. Se for para manter na sua residência, tem que ser no interior dela, guardada em um cofre, como exige o decreto de 2019. Se for no local de trabalho, ele tem que informar isso à Polícia Federal também. Ele pode manter a arma no local de trabalho, desde que ele seja o dono daquele estabelecimento ou a pessoa responsável, um gerente. E se for na área rural, não precisa só no interior. Só utilizar a autorização não é só, né, para a posse no interior da sede da propriedade rural, mas em toda a sua extensão. Então, olha só, descumpriu essas determinações, ou seja, tem autorização para posse, mas saiu com a arma na rua, vai responder por porte ilegal de arma. Tem autorização para ter a posse no seu local de trabalho, saiu com a arma do seu local de trabalho, vai responder por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Tá? E aqui a mesma coisa, saiu da extensão, quer dizer, das cercas ali, né, da área cercada da propriedade rural, também vai responder por porte ilegal de arma de fogo. Desviou a finalidade que foi autorizada e que foi concedida pela Polícia Federal, vai responder por crime previsto no Estatuto. Não pode emprestar a arma, não pode ceder, não pode doar, não pode vender. Para isso é preciso de uma autorização especial. Então, gente, eu já vou dar de cara uma dica para vocês. Quando nós pensarmos em Estatuto do Desarmamento, em relação a essa fiscalização e todas essas informações que são informações obrigatórias, vamos lembrar do veículo, dos veículos, não é verdade? Olha só. Nós sabemos
que quando nós adquirimos um veículo, nós temos o certificado de licenciamento do veículo, não é mesmo? Nesse certificado de licenciamento do veículo estão todas as características do veículo. O ano de fabricação, o Renavan, o chassi, quem é o proprietário. São as mesmas informações que serão contidas nessa autorização que a PF vai expedir, nesse certificado. Lá estão, deve conter, né, todas as informações da arma, o calibre, a numeração, o proprietário. Quando você vende o seu carro, por exemplo, você não tem que informar o Detran e fazer a transferência desse veículo para o novo proprietário? A mesma coisa vai acontecer com a arma de fogo. Se você vender, você tem que comunicar à autoridade. Se o seu veículo for furtado ou for roubado, você não registra um boletim de ocorrência? Até para se precaver, nunca se sabe qual será a finalidade que essa pessoa que subtraiu o seu veículo vai dar a ele. Se vai usar num roubo, se vai usar num homicídio, e de repente você se vê envolvido em um inquérito policial ou até processo. Então, o que as autoridades indicam? Se teu carro for furtado ou roubado, registra um BO. A mesma coisa em relação à arma, ok? Então, pessoal, são esses requisitos que são obrigatórios. Para você lembrar na hora da prova, lembra, olha, arma é um objeto, é como se fosse o meu veículo. Tudo aquilo que eu tenho que cumprir em relação ao Detran, né, que é exigido pelo Código de Trânsito, eu tenho que cumprir conforme as determinações do Estatuto do Desarmamento em relação à arma. Tá? Isso vai facilitar na hora da prova, ok? Para você lembrar, porque fica mais fácil, porque é algo que a gente tem que fazer todo ano e nós já estamos bem habituados em relação às obrigações quanto a veículos, né? E nem sempre nós estamos tão no automático assim em relação à arma de fogo. Então, olha só, gente. Já sabemos essas questões aqui relacionadas à posse, quem é que concede, mas o SINAR, ele tem outras competências que são muito cobradas e agora a gente vai estudar exatamente isso. Então, vamos lá. As competências do SINAR. Artigo 2º do Estatuto despenca em prova, então você não pode esquecer do que contém ali naqueles incisos. Tem que ler todo o Estatuto, né? Mas aqui nas aulas a gente já vai orientando o teu estudo de uma forma que você fique bem atento àquilo que é mais cobrado, tá bom? Então, vamos lá. As competências do SINAR, as principais, né? Então, compete ao SINAR o cadastramento das armas, vamos lá no artigo 2º do Estatuto. Então, o cadastramento das armas importadas e vendidas no Brasil, a numeração, as armas apreendidas que ficarem à disposição da Justiça, também compete ao SINAR. Então, todas essas informações pode cair na sua prova. Vamos dar uma olhadinha aqui, olha. Então, compete ao SINAR. A mais cobrada é essa. Armas apreendidas, né, em inquéritos policiais, no processo, ela também fica cadastrada no SINAR. Depois que termina o processo, que termina a sentença, aí o juiz vai encaminhá-las ao Exército. Então, nós temos duas situações. Quando essa arma está à disposição, o inquérito ainda está rolando, o processo está rolando, esse cadastramento dessa arma, que está à disposição da Justiça, é no SINAR. Depois da sentença, ou seja, depois que já houve julgamento e que não há mais interesse das autoridades naquela arma, o juiz vai encaminhar aquela arma em 48 horas para o Exército. E é o Exército que vai dar a destinação daquela arma. Ou vai destruir, ou vai doar aquela arma para as forças de segurança. Tá? Então, vamos dar uma olhadinha aí, olha só. Aí, pessoal, deixa eu só pegar aqui, ó, para passar para vocês. Vamos juntos pegar e passar aqui para... Opa, tem uma... Vamos lá. Então, aqui vocês estão vendo, né? É um crime de perigo abstrato, depende
não precisa machucar alguém e nem lesionar para que o sujeito responda pelo crime, basta que ele não cumpra as determinações do estatuto e já o crime já estará consumado. Né? Aí falei a arma de fogo, depende de complementação. O que significa arma de fogo de uso permitido? O que significa de uso restrito? Quais são as armas, né, de uso proibido? É exatamente esse decreto, que é o 10030 de 2019, que dá a classificação das armas pra gente. Lembrando que o uso permitido é arma de menor potencial lesivo, uso restrito é uma arma mais potencialmente lesiva, como fuzil e outros armamentos mais pesados, e uso proibido ligado, para a gente citar como exemplo, né? Armas de destruição em massa, armas químicas e outras também que pode provocar um enorme dano à coletividade. Então vamos lá, esses são, lógico que conceitos gerais, tem que dar uma olhada no decreto para ver cada uma das armas classificadas ali, tá bom? Olha aqui, pessoal, a munição é aquele artefato pronto e completo para carregamento, e acessório é aquele que vai potencializar a arma, como uma mira laser, como um silenciador, né? Então, o estatuto ele cuida não só da arma em si, mas possuir munição, possuir acessório sem autorização também caracteriza crime previsto no estatuto, tá? E aí, pessoal, olha só o artigo 2º, que é o que eu tinha mencionado, que eu escrevi na lousa para vocês. Ele despenca essas competências aqui do SINAR. Então, olha só, identificar a característica da arma, cadastrar as armas produzidas e importadas no país, compete ao SINAR. As autorizações de porte de arma de fogo expedidas pela Polícia Federal, que é a de uso permitido, porque a de uso restrito é o Exército, né? Nós temos aqui cadastrar a transferência de propriedade, que foi o que eu mencionei, extraviou, roubou, transferiu, vendeu, tem que fazer essa alteração no cadastro lá no SINAR. Senão pode responder, inclusive, por crime. Identificar as modificações, a arma foi alterada, né? Tem que informar também ao SINAR. Integrar no cadastro os acervos policiais existentes, né? Os inquéritos. Cadastrar as apreensões. Eu diria que essa aqui tem sido a mais cobrada, ó. Cadastrar as apreensões de arma de fogo, inclusive as vinculadas a procedimento policial e judicial. Então, na fase de inquérito e processo, esse cadastro é do SINAR. Depois que vem a sentença, o juiz vai encaminhar aquela arma ao Exército. E o Exército é que vai dar a destinação para destruição ou doação às forças de segurança, tá bom? Cadastrar os armeiros em atividade no país, né? Os produtores, os atacadistas, porque é o seguinte, quem produz, quem vende arma de fogo, quem comercializa arma de fogo, também tem que ter autorização do SINAR e depois da Polícia Federal. Tá? Então precisa de autorização também para produzir, para vender, para importar, precisa da autorização do SINAR. Informar a Secretaria de Segurança dos registros e autorizações de porte, ou seja, são informações integradas aí entre o SINAR e as Secretarias de Segurança. Tudo isso para quê? Resumindo, que é o que te interessa na prova. Tudo isso para que todas as armas nas quais foi autorizado, né, foram autorizadas a emissão de certificados de posse ou de porte, sejam fiscalizadas, que haja uma espécie de rastreamento dessas armas no país. Sabe quem que é o dono, aonde que ele mora, qual que foi a finalidade da posse, qual foi a finalidade do porte, e aí essa arma possa ser rastreada e utilizada para a finalidade a qual foi autorizada, né? Então essa que é a ideia, tá bom, pessoal? E aqui por último é que ele fala da parte do Exército, né, que eu já mencionei. As disposições desse artigo não alcançam as armas das Forças Armadas. Por quê? Ali é um outro sistema, que é o Sigma, que a gente vai ver daqui a pouquinho,
que é o Sistema de Gerenciamento de Armas do Exército. A quem cabe a fiscalização e autorizações relativas à arma de fogo de uso restrito. Então, gente, eu acho que convém aqui a gente fazer um quadro, olha só. Sinar, posse, vou trocar para ele aqui, vamos lá. Aqui a autorização, né? Autorização, posse, arma de fogo, uso permitido. Depois disso, é a emissão do certificado pela Polícia Federal. E aí, gente, nós temos o SIGMA, que é o Sistema de Gerenciamento de Arma do Exército. Aqui, a autorização para arma de fogo de uso restrito. É o Exército. Exército, vamos lá, onde é que está isso? Artigo 27 do Estatuto. Tá, muito bem. Aí, destrinchamos esse artigo 2º. Vamos supor agora um exemplo prático que nós podemos dar. Vamos supor que você está em uma diligência, em uma determinada residência, e aí você chegando nessa residência, você se depara, cumprindo ordem judicial, né? Você se depara com uma arma de fogo de uso permitido. Aí você chama o proprietário e fala: senhor, essa arma é sua? Ele fala: é, sim, senhor. O senhor tem autorização? Tenho, sim, senhor. Aí, esse cidadão entrega a autorização e você, policial, verifica na autorização que o prazo já expirou. Ou seja, que já terminou o prazo, está fora do prazo de validade. Aí a pergunta que a banca vai fazer para você nessa situação é a seguinte: certificado vencido. Na hipótese do certificado de arma de fogo de uso permitido estar vencido, cabe prisão em flagrante? A resposta é: não cabe, tá bom? Não cabe, é apenas uma infração administrativa. Por que isso? Porque o STF e o STJ assim decidiram de uns anos para cá. Então, aquele que possui o certificado, mas ele deixou, por desídia, de renovar esse certificado, ele não vai preso em flagrante. Ele não vai responder por crime de posse irregular de arma de fogo. A arma será apreendida e entregue à Polícia Federal. E aquele cidadão será autuado. Ele vai ter que pagar uma multa e vai ter que providenciar os documentos para que ele possa obter novamente aquela autorização. Porém, ele não será conduzido à delegacia, não será lavrado auto de prisão e esse cidadão não vai responder por nenhum crime. Isso é super ultra importante para a sua prova, tá bom? Eu coloquei no material para vocês isso também. Então, pessoal, vamos seguindo aí. Agora, nós vamos ver algumas situações aqui referentes ao porte de arma. Então, vamos lá. Quando que cabe o porte? Então, vamos juntos. Seguindo aí, vamos lá. Aqui os requisitos a gente já viu, então eu vou passar rapidamente porque eu fiz um esquema para vocês na lousa, né? Falei já das competências do SINAR, então tá tudo certo em relação aqui também.
Então vamos seguindo aqui. Aí, pessoal, agora nós vamos tratar do porte. O porte autoriza esses cidadãos aqui do artigo 6º a transitar com a arma de fogo no território nacional ou no local onde exerce a sua função. O grande desafio para nós, para todos nós, e principalmente na prova, é que quando o candidato ou candidata pensa em porte, ele acha que o porte é um passaporte, não é? É uma autorização sem limites. E não é verdade. Isso não é verdade. Porte não é autorização sem limite de trânsito de arma no território nacional. Existem limitações impostas pelo Estatuto. E são exatamente essas limitações que a banca cobra na tua prova. Então, nesse momento, quando a gente vai estudar o porte, eu falo muito diretamente para você o seguinte: esquece tudo aquilo que você vê na prática, que o teu vizinho te falou, que o teu amigo te contou, que o fulano de tal, que é amigo do amigo do amigo, faz em relação ao porte que ele tem. Esquece isso, porque o que a banca quer saber é o que prevê a lei e os entendimentos jurisprudenciais sobre a matéria. Então, na hora do concurso, é nisso que você deve focar. Na prática, depois, é uma outra situação, é uma outra etapa da tua vida depois que você toma posse no teu concurso. Então, foca, direciona teu estudo para isso que você vai se dar bem, eu garanto. Na minha matéria, eu garanto, né? Mas todos nós aqui do grupo lá concurso, a gente faz exatamente isso, é um coach, né? Um professor coach que direciona o teu estudo e já vai livrando você das armadilhas aí que as bancas preparam nas provas. Então vamos lá, gente. Primeira questão, então, é eu saber que existe limitação. A questão é, dessas pessoas aqui do artigo 6º, que é um outro artigo que a gente precisa reservar, anotar que ele despenca, a gente precisa saber a extensão do porte. É o que nós vamos estudar agora. Então, olha só. Integrantes das Forças Armadas têm o porte de arma, porque todo mundo que está no artigo 6º tem porte de arma. A questão é, em todo o território nacional? Em todo o território nacional. E mesmo fora de serviço. Então, integrantes das Forças Armadas têm porte em todo o território nacional e fora de serviço. Integrantes de órgãos referidos no 144, as polícias militar, civil, federal, rodoviária, ferroviária, todas também têm porte de arma em todo o território nacional e fora de serviço. Idem. Aí nós temos integrantes das guardas municipais. Aqui nós já começamos a enfrentar uma questão que foi objeto de julgamento do STF, gente. Então nós temos que tomar muito cuidado com essa questão aqui. Guardas municipais, e principalmente aqui, eu vou até fazer uma anotação. Olha só, vamos grifar essa adinha aqui, a 5538 e depois a 5948. Vamos fazer um círculo nela aí no teu material, na tua anotação. Porque é o seguinte, a questão dos guardas municipais foi objeto de julgamento no Supremo Tribunal Federal. Por que isso, pessoal? Porque guarda municipal, havia uma questão, olha, guarda municipal pode ter porte de arma, mas a depender do número de habitantes, vai ser em serviço e fora de serviço. Cidades com maior população, mais de 500 mil, pode ter o porte fora de serviço. Menos de 500 mil, não pode ter o porte e somente... Não pode ter o porte fora de serviço, só em serviço. Só que a questão foi parar no Supremo e o Supremo concedeu uma liminar. Então, como é que ficou a situação das guardas municipais? A situação hoje das guardas municipais é a seguinte: guardas municipais podem ter o porte fora de serviço, independentemente do número de habitantes da cidade onde exerce a sua função.
Então, não importa mais. Por quê? As guardas municipais se transformaram em alguns municípios como a única alternativa, muitas vezes, no combate ao crime, quando falta policiais, né? Principalmente com esses roubos que a gente tem visto, extremamente articulados, com armamento pesado. Em algumas cidades, muitas vezes o delegado responde por mais de uma cidade, então você não tem um delegado ali, falta policiais. Então as guardas municipais têm dado esse apoio. Por dar esse apoio, há necessidade, pelo menos esse foi o entendimento do Supremo, de conceder às guardas municipais o porte de arma fora de serviço, independentemente do número de habitantes. Certo, pessoal? Isso é muito, muito importante. Mas tem um detalhe. Vamos supor que uma determinada guarda municipal exerce a sua função numa cidade do Mato Grosso chamada Várzea Grande. E aí ela exerce a sua função em Várzea Grande. E aí ela vem para Cuiabá com uma arma, né? Para ir num banco ou para passear na casa de um parente. E ela vem com a arma para Cuiabá. Esta guarda municipal está cometendo algum crime? Está. Porte ilegal de arma de fogo. Ué, professora, mas por quê? Porque é o seguinte, para a guarda municipal, o Supremo autorizou o porte fora de serviço, mas existe uma limitação, existe uma restrição. E essa restrição para guardas municipais é que eles só podem portar arma na cidade onde exercem a sua função. Se ela é guarda municipal em Várzea Grande, ela só pode portar a arma em Várzea Grande. Não pode portar a arma em Cuiabá ou qualquer outra cidade. Se fizer isso, vai responder por crime de porte ilegal de arma. Certo, pessoal? Porque vai estar ocorrendo um desvio da finalidade autorizada por lei. Então, essa é a pegadinha da banca, né? Por isso que você precisa saber. Todos do artigo 6º têm porte, mas nem todos podem sair por aí transitando com arma como bem quer. Vai depender da função que exerce. Beleza, pessoal? Grava muito bem isso. Volta na aula na hora que você for assistir, anota, volta de novo, decora, que aí eu tenho certeza que você não vai errar na hora da prova, tá bom? Então vamos lá. Passando aí adiante, aí as guardas municipais a gente já sabe que, independente do número de habitantes, né? Olha só, aqui pessoal, os agentes operacionais da ABIN, da Agência Brasileira de Inteligência, eles têm direito ao porte de arma em todo o território nacional e fora de serviço. Integrantes, né, dos órgãos policiais do artigo 51 e 52 da Constituição, que é a Polícia Legislativa. A Polícia Legislativa também pode utilizar a arma em todo o território nacional, tá? O porte de arma, né? Em todo o território nacional, fora de serviço. Quadros efetivos de agente e guardas prisionais. A regra, eu sei que agora é polícia penal, mudou, mas o estatuto não mudou e eu não vi jurisprudência consolidada ainda sobre a questão dos agentes. Então, até a data de hoje, o que vale é o que a gente tem. Depois, se mudar, a gente vai ter que gravar uma nova aula fazendo atualização. Mas, por enquanto, a regrinha que vale é que para agentes prisionais, policiais penais agora, só pode utilizar a arma em serviço. Em serviço. Qual que é a exceção? A única exceção é se esse agente for um servidor em situação de dedicação exclusiva. No caso de dedicação exclusiva, aí sim, aí pode ser fora de serviço, tá bom? A empresa de transporte de valores também tem o direito ao porte, porém apenas em serviço, importante saber isso. Esses integrantes de desporto, fiscais, né?
Olá, meus amigos! Eu estou aqui para fazer um convite muito especial para todos aqueles que desejam ser futuros guardas municipais civis do município de Astolfo Dutra, em Minas Gerais. Eu sou professor Lac, concurseiro profissional e especialista em concurso público, que somente no ano de 2022 eu fui aprovado em 11 concursos públicos. E eu estou aqui para te ajudar nessa caminhada. O nosso querido site lá Concursos, nós estamos especializando em concursos de guardas municipais. Nós estamos atendendo aí vários concursos de guardas municipais e eu tenho certeza absoluta, se você seguir as nossas orientações pedagógicas, se você seguir a nossa metodologia do Personal Coach, personal significa pessoal e coach significa treinador, você terá reais condições de aprovação nesse concurso. O nosso serviço é muito bom, pode acreditar. Vem comigo que eu vou apresentá-lo a vocês, né? Primeiramente, né, professor, aí, ó, Guarda Municipal Civil, né, Astolfo Dutra, Minas Gerais. O nosso curso é 100% online, completo e atualizado, tá certo? O edital publicado, ponto a ponto do edital, tá? Nosso Personal Coach começa o dia 19/6. Olha só, né, por apenas R$100, é isso mesmo, por apenas R$100, você vai ter acesso a esse nosso grande conteúdo. Informações básicas do concurso, que nesse vídeo você vai ter também uma consultoria, a gente vai analisar os principais pontos do edital. Primeiro, as inscrições serão abertas a partir do dia 31/7, vão até o dia 31/8. A prova ocorrerá apenas no dia 8/10, ou seja, dará tempo de você estudar 100% do nosso conteúdo, e aqui está o conhecimento necessário para a sua aprovação. Banca Consulplan. Uma banca Consulplan. Então, temos aí o prefeito, né, aí do edital. Tá? Não é um concurso apenas para o cargo de guarda municipal. Tá? Essa parte básica nossa aqui serve também para os outros cargos, caso você aí tenha interesse, você pode estar estudando. Especificamente para a guarda municipal, nós temos aqui, né, 6 vagas mais cadastro de reserva para o sexo masculino, e nós temos aí 2 vagas para o sexo feminino, né? Então, 8 vagas aí mais cadastro de reserva. Vale a pena lembrar que o requisito básico é o nível médio completo, aí mais a CNH, né, carteira de habilitação AB, né? A e B, não AB, né? Requisitos, tranquilo, né? Aí, ó, tá? Requisito tranquilo aí, tá? Nomeação, beleza, né? Requisitos para investidura dos cargos, né? Tranquilo, né? Sem problema nenhum, né? Vem comigo. Como é guarda municipal, nós temos que seguir a 13.022, que é o Estatuto Geral das Guardas Municipais. Então lá diz que é nível médio, lá diz que tem que ter TAF, que é o teste de aptidão física, avaliação psicológica e entre outros, né? Como é que vai ser a avaliação, né? Olha só, língua portuguesa, 100% disponível, raciocínio lógico matemático, 5 questões, conhecimentos gerais, 5 questões, noções de direito constitucional, 5 questões, noções de direito administrativo, 5 questões, conhecimentos específicos do cargo, 5 questões, peso 1. No total, você tem 30 questões, né? Peso aí 30, né? Então, isso aqui é para o cargo. Professor, eu vou fazer, por exemplo, para auxiliar administrativo. Cara, esses conhecimentos básicos aqui servem para todos os concursos, né? Todos esses cargos aí. Então, você pode estar estudando com a gente. Olha aí, língua portuguesa, tudo isso por R$100. É isso mesmo, R$100, e você pode dividir ainda em 10 vezes sem juros no cartão de crédito, né? R$100 é um investimento aí bastante em conta. Ó, língua portuguesa, raciocínio lógico e matemático, tá? Nós temos aqui conhecimentos gerais, que é um programa de atualidades. Nós temos aqui um programa de atualidades. Direito constitucional, bacana, artigo por artigo da Constituição. Direito administrativo, tranquilo, né? Porque para você acertar todas as questões aí na sua prova. E nós temos aqui os conhecimentos específicos, é ponto a ponto do edital. Só tem uma observação, tá? Que é o seguinte, não, essas leis aqui, Estatuto da Mulher, Maria da Penha, desarmamento, idoso, Código de Trânsito, né? ECA, né? Constituição Federal, Lei de Improbidade Administrativa, bacana, né? Fechou. Somente a Lei Municipal 13.308 de 2007, nós iremos gravar caso, né, fica condicionada a gravação da Lei Municipal à efetivação de 50 matrículas, né? Eu mesmo sou aí especialista em estatuto, eu terei o maior prazer de gravar, caso a gente tenha aí
50 matrículas, nós iremos fazer a gravação dessa lei aí, ponto a ponto e artigo a artigo. Então, meus amigos, está aí a oportunidade, vem estudar conosco, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.